Bom, agora nós queremos falar sobre as representações, né? A representação geométrica dos números complexos. Já definimos os números complexos, estabelecemos operações elementares, né? Operações algébricas elementares, e agora queremos conversar sobre a representação geométrica desses números complexos. Essa representação ela é feita no plano cartesiano, né? Onde o eixo x é o eixo real e o eixo y é o eixo imaginário. Então, através de coordenadas x e y, nós conseguimos estabelecer aqui um número complexo, né, no plano cartesiano. Lembrando que a definição precisa de um número complexo é um par ordenado xy. Tá? Essa forma de representar os números complexos, essa forma gráfica, né, geométrica de representar os números complexos, ela tem crédito dividido entre o Gauss, né, o grande matemático Gauss, e um matemático suíço amador chamado Jean-Robert Argand. Tá? Ele é conhecido como um dos primeiros a fornecer a descrição geométrica dos números complexos, junto aí com o Gauss, que depois usou essa forma de representar os números complexos na sua sistematização dos números complexos. Né? Usando regras básicas do plano cartesiano, a gente consegue aí enxergar, né, algumas propriedades algébricas, algumas operações algébricas dos números complexos. Então, usando a mesma regra do paralelogramo que geralmente a gente estuda na geometria analítica, a gente pode representar no plano complexo a adição e a subtração. Né? A adição seria o ponto final, né, da diagonal maior do paralelogramo que tenha aí as medidas, né, de segmentos de 0Z2 e 0Z1. Então você prolongaria aqui as medidas e conseguiria a soma pela diagonal maior. Né? Já a subtração, você colocaria o seu menos Z2. Né? Então, para você fazer Z1 menos Z2, é Z1 mais menos Z2. Então, você faria o mesmo prolongamento e conseguiria que aqui está o seu Z1 menos Z2. É a mesma regra para vetor, a diferença é que para vetor a gente poderia considerar, né, a diagonal menor aqui desse ponto paralelogramo e esse vetorzinho aqui também poderia ser o vetor, né, Z1 menos Z2. Só que aqui nós precisamos colocar precisamente, porque nós estamos falando do ponto, da extremidade, não do vetor em si. Ok? Mas a lógica é a mesma. Então aí para você ter uma ideia, ó, de como está representado, né, você tem aqui o x mais y como 5 mais 2i, e aí você tem aqui o conjugado, né, o 5 menos 2i. Perceba que eles têm aqui uma reflexão com relação ao eixo real, ao eixo x. Tá bom? Então até isso reforça muito ali a nossa ideia de que o conjunto dos números complexos, topologicamente, ele é exatamente o conjunto dos números reais, né, do R2. Tá? Então, topologicamente a gente pode pensar nisso, que já vai dando para a gente aí algumas ideias de como trabalhar mais para frente com limite, diferenciabilidade e até mesmo com integração. Tá bom?